Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer ao Presidente da PCV, o meu querido colega e concorrente, mas desta vez, sobretudo, como colega desta grande indústria que é a indústria cervejeira, o ter-me convidado para falar um bocadinho da Europa e da cerveja na Europa. Vamos... eu vou fazer a apresentação, está em inglês, peço imensa desculpa, mas ainda não consegui aprender o alemão suficiente para traduzir para alemão, de maneira que ainda estamos no inglês. A verdade é que o setor de cerveja é um setor extremamente fragmentado. Há 4 grandes companhias multinacionais, mas fazem parte dos cervejeiros europeus para cima de 3.500 empresas cervejeiras. 40.000 de cervejas diferentes e 130 estilos ou variedades de cerveja diferentes. 343 milhões de hectolitros de cerveja consumidos anualmente. 30 litros, o per capita valia entre os 30 litros e os 160 litros. 160 litros deve ser aproximadamente o atual per capita da República Checa. 30 litros será o per capita de um país como a Itália, por exemplo. E, de facto, nós lidamos com vários assuntos na Associação, desde a legislação no setor alimentar, indústria, agricultura, saúde pública, consumidores, transportes, ambiente, comércio, impostos, etc. Foi fundada em 1958 e mais uma vez, aqui acho que o setor cervejeiro mostrou a sua capacidade empresarial logo a seguir à fundação da então Comunidade Europeia. Conta atualmente com 28 associações nacionais, ou seja, temos 26 dos 27 e temos depois mais 2, que é a Suíça e a Turquia, que não fazem parte da União Europeia. Conforme disse, vários milhares de pequenas e médias empresas e 4 multinacionais. 25% da produção mundial de cerveja é feita na Europa. Geramos, eu estou aqui a dar a nível europeu alguns dos números que o António deu para Portugal, porque são do mesmo estudo, do estudo que nós encomendamos à Ernst & Young e que se refere, neste caso, ao ano 2011, geramos 2 milhões de empregos na Europa, pagamos para cima de 50 mil milhões de euros em impostos aos governos e entendemos que o nosso papel é partilhar as melhores práticas de modo a estar informados, a sermos ouvidos, compreendidos e apoiados por quem tem que fazer as decisões ao nível da União Europeia. Temos atualmente uma estratégia a que chamamos de Agility Strategy. Pegámos um pouco nas palavras do Presidente da Comissão Europeia e dissemos, de facto, que as associações, os grupos, têm que ser cada vez mais ágeis porque o mundo está volátil e, portanto, só podemos responder aos desafios que se nos colocam se formos ágeis. A nossa visão é, juntos, para formatar um ambiente favorável à cerveja, smart e próspero dentro do contexto da União Europeia. A missão é equipar todos os cervejeiros europeus, sem exceção, com as ferramentas que possam dar-lhes a possibilidade de comercializar a cerveja de uma maneira livre, eficiente e responsável. Livre, eficiente e responsável. Eu vou dar agora alguns exemplos de como é que essa
a nossa integração na sociedade, a nível europeu, se faz, que mais uma vez, volto a dizer, tem sido brilhantemente repercutida pela Associação dos Cervejeiros Portugueses, que é, aliás, um bom aluno dentro da Brewers of Europe. Fizemos recentemente um estudo, em maio de 2011, em que inquirimos como é que as cervejas apoiam as comunidades locais, para chegar à conclusão que os cervejeiros gastam para cima de 1.000 milhões de euros anualmente num amplo conjunto de atividades em comunidades. Temos para cima de 8.000 exemplos de cervejeiros a suportar eventos desportivos, culturais, artísticos, de caridade, de ambientais, espetáculos, exibições, etc. Contrariamente ao que se pensa, porque muitas vezes pensa-se que os cervejeiros apoiam só os grandes clubes, as grandes competições, não é verdade. 62% das atividades são relacionadas com projetos comunitários, sendo 36% locais e 48% regionais. Portanto, isto demonstra uma grande profundidade de penetração com as comunidades locais. E de facto, só 12% dos fundos é que vão para os tais grandes eventos desportivos, enquanto que, de facto, o que prevalece são as mais pequenas ações. Também 78% daqueles que patrocinamos dizem que, perdendo-se as cervejas deixarem de suportar, teria um impacto significativo na sua economia. É bom, por isso, que os legisladores, e nós ouvimos alguns que, quando pensam de banir a publicidade da cerveja por isto e por aquilo, que pensem duas vezes e que não vão com fundamentalismos absurdos prejudicar, como aqui se comprova, a economia, sobretudo as economias locais. Contribuição económica. Repetindo ao nível europeu aquilo que o António disse, já vos falei do número de cervejeiros. As vendas anuais nos 27 países membros da União Europeia são para cima de 106 mil milhões de euros, 2 milhões de empregos, 19% da exportação de cerveja, contando todos os países da Europa, é exportada. E recordo os números que o António disse, enquanto que em Portugal 30% a 35% é exportada. Nós aqui só somos superados em volume, não estou a falar de relativos, por países como a Alemanha, a Holanda e a Bélgica. Não há muitos lados, muitos rankings, onde Portugal esteja em quarto lugar no conjunto dos 27. E pagamos para cima os tais 51 mil milhões em taxas. Também no campo que se fala muito, e com toda a razão, do abuso do álcool, e o legislador foi suficientemente inteligente para distinguir claramente entre uso e abuso do álcool, mas também contra o abuso do álcool, nós, e aqui está o exemplo do charter que estabelecemos com aquilo que foi fundado em 2007, o European Alcohol and Health Forum, que pediu a nós, como a outras bebidas alcoólicas, que contribuíssemos para a autorregulação. E nós fizemos ações como promover o consumo responsável de cerveja, lidar com o abuso do álcool, e de facto aqui há várias coisas e os países não são iguais. E quer dizer, quando alguém tenta fazer uma legislação europeia contra o abuso do álcool, não está a pensar bem ou não conhece o que se passa. A Inglaterra
por exemplo, o problema é o binge drinking. Em Portugal, o problema é o drink and driving. Há outros países onde é o underage drinking e, portanto, cada país necessita do seu tipo de contribuição especial para lutar contra este fenómeno. E com isso promovemos várias, com autoridades locais, com NGOs, com prevenções rodoviárias, etc., etc. A nossa contribuição para o Alcohol Health Forum houve 200 commitments feitos pela indústria do álcool, nós promovemos para cima de 1/3 disso, e isso foi amplamente reconhecido. Portanto, fomos a indústria mais ativa nesta matéria. O que podem ver ali é um livro editado em 2010, Responsible Beer Advertising Through Self-Regulation, onde se demonstra todos aqueles compromissos que nós fizemos e que foi avaliado pela European Advertising Standards Alliance, que é, digamos, a face europeia do nosso ICAP, foi verificado independentemente por um auditor, neste caso a KPMG, e foi muito bem recebido pela Comissão Europeia. E agora vou dar-vos algumas citações. Quando lançámos nós temos uma coisa que se chama o European Parliament Beer Club, que todos os anos se reúne 2 vezes por ano e homenageia em Bruxelas o país que está a presidir a União Europeia. E vários membros do Parlamento Europeu são membros também deste clube. O que não deixa de ser uma boa ideia para nós também aqui no Parlamento Português, se calhar termos também membros de um clube da cerveja. Eu prometo divulgar o know-how para isso. Mas dizia este senhor, que é o Sean Kelly, membro do Parlamento Europeu, em tempos de austeridade, o apoio, referia-se a este livrito, o apoio que as cervejas dão à comunidade é muito especialmente bem-vindo para reconstruir o moral e o sentimento de bem-estar das pessoas. Reparem como ele está, de certo modo, sintonizado com o filme que todos vimos aqui esta manhã. Outra situação, a presidente do European Parliament Beer Club, a Marianne Thyssen, dizia que poucos de nós realizamos as consequências económicas do setor europeu na Europa. Sem a atividade dos cervejeiros seria impossível fazermos o tipo de cultura desportiva e outras que nós fazemos, e também salientou a contribuição em impostos. Mais, este senhor, Robert Medlin, que foi o diretor-geral para a política da saúde e do consumo da Comissão Europeia entre 2004 e 2010, uma pessoa temida, austera, às vezes rude, escreveu neste livro que os cervejeiros europeus merecem o melhor crédito por terem levado a cabo o call to action desta maneira, tanto na publicidade como no contexto do EU Alcohol and Health Forum, que ele era particular adepto, e que, diz ele, trabalhámos consistentemente e em consultação com as autoridades da autorregulação para criar uma autorregulação credível, que, volto a salientar, existe também em Portugal. Todos os nossos filmes são visionados, pré-visionados pelo ICAP. Depois, mais recentemente, a senhora... fizemos um European Beer Pledge. Pela primeira vez, tivemos a dizer, vamos cumprir em 3 zonas fundamentais
a informação ao consumidor, publicidade responsável e o combate ao abuso do álcool, vamos tomar compromissos. Se entregarmos isso a esta senhora, que é delegada do comissário Dalli, comissário europeu da saúde, que diz que através de aproximações como estas, voluntárias, se pode obter mais e mais rapidamente do que se fôssemos pela via legislativa. Porque temos também a capacidade, com um múltiplo número de stakeholders e aproximações desses stakeholders, de nos adaptarmos às especificidades nacionais. E, portanto, quando uma pessoa com esta importância reconhece isto, é muito, muito bom sinal. Mas não é só. Em 2010, este senhor, que todos conhecem, dizia que cerveja e os produtores de cervejas são importantes para a Europa. São embaixadores culturais para a Europa. Dão uma contribuição decisiva para a economia. Eles fortalecem a coesão social de uma maneira responsável. A Europa reconhece plenamente estes valores. A Europa quer criar o clima adequado para ajudar os cervejeiros a fazerem face aos desafios tais como os que vivemos atualmente da recessão económica. Van Rompuy, em 2010. Durão Barroso, em 2011. Gostaria de recomendar os esforços do vosso setor para introduzir a autorregulação e para promover a publicidade responsável de cerveja através de toda a Europa. As iniciativas deste tipo e a proatividade e o envolvimento da indústria são um excelente exemplo de como a indústria pode trabalhar com os reguladores para fazer as leis realmente smart. E isto era o que dizia o Presidente Durão Barroso. Eu tinha uma fotografia da Sra. Merkel, mas ela tinha o fato sujo de cerveja, de maneira que não o pus aqui, e também gostaria de anunciar em primeira mão que o empregado que lhe deitou cerveja fazia parte dos Brewers of Europe. Mas acho que ela gostou e que gosta de cerveja, portanto, nem tudo é mau. A cerveja, em conclusão, a cerveja é parte do tecido cultural europeu. A Europa continua a ser um líder mundial do setor cervejeiro através do seu mix muito original de pequenas, médias e grandes e companhias até globais. A cerveja tem um papel determinante na sociedade europeia e na economia europeia desde as origens mais locais até à escala global. Os cervejeiros europeus estão unidos e o seu compromisso para um crescimento responsável e sustentável está lá. O setor europeu de cerveja tem um amplo leque de embaixadores até ao nível político mais alto. Vimos as citações do Presidente Van Rompuy e do Presidente Durão Barroso. E se formos, de facto, suportados pelos governos e pelos que fazem as políticas, o setor cervejeiro pode continuar a desempenhar, diria eu, um papel fundamental na recuperação económica que é de importância fundamental para todos. E eu aqui gostava também de corroborar aquilo que foi dito. É importante que quando, num país como Portugal, por necessidades de curto prazo que todos compreendemos, se tomam iniciativas tão disparatadas, na minha opinião, como o aumento do IVA na restauração, é importante
que os nossos governantes tenham a humildade de as rever quando chegar à altura e que essa altura seja o mais rápido possível. Este foi um resumo do que são os cervejeiros europeus. Somos uma grande associação e temos um grande orgulho no produto que comercializamos e que produzimos. Muito obrigado.